Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é domingo, estamos no terceiro domingo do tempo do Advento. Hoje é dia 13 de dezembro. Hoje é o domingo Gaudete, que é chamado Domingo da Alegria. É um convite à alegria por estarmos tão próximos ao Natal do Senhor. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e depois de 19 a 28. Ouçamos. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: "Quem és tu?", João confessou e não negou. Confessou: "Eu não sou o Messias." Eles perguntaram: "Quem és então? És tu Elias?" João respondeu: "Não sou." Eles perguntaram: "És o profeta?" Ele respondeu: "Não." Perguntaram então: "Quem és, afinal?" Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. "O que dizes de ti mesmo?" João declarou: "Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías." Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: "Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta?" João respondeu: "Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias." Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje tem duas partes. Na primeira parte, que seria os versículos 6 e 8, nós temos uma apresentação de João. Dele se diz duas coisas: que é um homem e que foi enviado por Deus. Versículo 6. O agente principal desta história é naturalmente Deus. É Deus que escolhe esse homem e o envia ao mundo com uma missão concreta. Habitualmente, esse é o método de Deus. Ele chama homens, confia-lhes uma missão e, através deles, intervém no mundo. A missão de João é dar testemunho da luz. A luz, no Evangelho de João, não quer expressar necessariamente a pessoa de Jesus, mas representa uma realidade que Deus vem propor a todos os homens através de Jesus, e com a qual se propõe construir um mundo novo de vida definitiva e de felicidade total. João não atua por sua própria iniciativa, mas em resposta à escolha divina e para concretizar uma missão que Deus lhe confiou. Por outro lado, embora seja enviado por Deus, João não é a luz, isto é, ele não tem a capacidade de eliminar as trevas e o pecado que escurecem a vida dos homens, porque não tem a capacidade de dar vida aos homens. João é apenas a testemunha que vem pregar aos homens para que estes possam acolher esse que vai chegar e que sim, este será a luz e a vida para todas as pessoas. Na segunda parte do Evangelho de hoje, que está entre os versículos 19 e 28, nós temos agora o chamado testemunho de João. A cena nos coloca diante de uma comissão oficial enviada de Jerusalém para investigar João Batista, e essa comissão era constituída por sacerdotes e levitas, ou seja,
pessoas encarregadas, entre outras coisas, de vigiar a ortodoxia e a fidelidade à ordem religiosa judaica. No ambiente de messianismo exacerbado da época, a figura de João e o seu testemunho resultam inquietantes para os líderes religiosos judeus. A comissão investigadora começa por interrogar João com uma pergunta aparentemente despretensiosa. Qual é a pergunta? Quem és tu? Os interrogadores de João não tomam posição. Limitam-se a esperar que o próprio João declare a sua posição e as suas intenções. João descarta totalmente a hipótese de ser o Messias. Também não aceita se identificar com Elias. Aliás, de acordo com o profeta Malaquias, Elias deveria vir preparar o dia de Javé, que no século I era considerado o dia da vinda do Messias libertador, enviado por Deus para construir um mundo novo. Tampouco João Batista aceita assumir o título de o profeta. Este título poderia significar, na época de Jesus, um segundo Moisés, que deveria aparecer nos últimos tempos. Na verdade, João não aceita que lhe atribuam nenhuma função ou título que possa centrar a atenção das pessoas em sua própria pessoa. As suas 3 respostas negativas evidenciam que ele não busca a sua glória ou a sua afirmação. Ele não vem em seu próprio nome. A sua missão é dar testemunho da luz, e é para essa luz que os holofotes e as atenções devem ser voltadas. É dentro deste enquadramento que devemos entender a resposta de João, quando seus interlocutores o convidam a se definir. A definição de João é a de que ele é uma voz que grita no deserto. Voz é apenas um termo relacional, que supõe ouvintes a quem é comunicada uma mensagem. A voz não tem rosto, é anônima e passa despercebida. O importante é o conteúdo da mensagem. É isso que João é, uma voz através da qual Deus passa aos homens uma mensagem. É a mensagem e não a pessoa dele que os homens devem dar atenção. A mensagem que a voz veicula é esta: endireitai o caminho do Senhor. A expressão é tomada de Isaías 40:30, numa versão livre. Em Isaías, a expressão é usada no contexto da intervenção salvadora de Deus para fazer regressar livres à sua terra natal os judeus que estavam cativos na Babilônia. Pedia que o povo instalado e acomodado, desanimado e frustrado, fizesse um esforço para acolher os desafios de Deus e aceitasse se pôr a caminho com Deus em direção a um futuro novo de vida e de esperança. É essa mesma realidade que João é chamado a anunciar aos ouvidos e ao coração do seu povo no seu tempo. As respostas negativas de João desconcertam a comissão que o interrogava. Se João não reivindica nenhum dos títulos tradicionais, Messias, Elias ou o profeta, com que autoridade ele batiza? O batismo ou imersão na água era um ato simbólico bem frequente no judaísmo. Era usado como rito de purificação, por exemplo, para o enfermo curado da sua doença, ou para significar a mudança de estado de vida. Podia significar, por exemplo, a passagem de uma situação de escravidão a uma situação de liberdade. Para os prosélitos, significava o abandono das práticas e crenças pagãs e a adesão ao judaísmo. O batismo de João significava provavelmente a ruptura com a vida das trevas e o desejo de aderir a uma nova vida. Para João, seria apenas um primeiro passo para acolher a luz. João evita responder diretamente à objeção que os fariseus lhe colocam. Ele prefere desvalorizar o seu batismo com a água e apontar para aquele que vem depois dele e a quem João não é digno de desatar as correias das sandálias. Esse é que é a luz que vai libertar o homem da escuridão, da cegueira, da mentira, do egoísmo, do pecado. É como se João dissesse: não vos preocupeis com o batismo com água que eu administro,
pois ele é apenas um símbolo de transformação e de adesão a uma nova realidade. Mas olhai antes para essa nova realidade que já está no meio de vós e que o Messias vos vai oferecer. É o batismo do Messias, ou seja, o batismo no Espírito, que transformará totalmente os corações dos homens, os fará livres e lhes dará a vida definitiva. Esse que vem batizar no Espírito já está presente, a fim de iniciar a sua obra libertadora. Procurai conhecê-lo, isto é, escutá-lo e acolher a sua proposta de vida e de libertação. A indicação de que os líderes não conhecem esse alguém que João Batista veio anunciar e que já chegou e do qual João apenas é a voz é provavelmente uma denúncia da situação em que se encontra a classe dirigente judaica daquele tempo, que estava instalado na época nos seus privilégios, certezas e preconceitos, e muito pouco aberta às novidades e aos desafios de Deus. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste domingo. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.